Olá, esta é mais uma sexta-feira. Eu devo um pedido de desculpas porque temos tido efetivamente muito trabalho desde o desconfinamento e encerramento do ano letivo com o início e abertura do novo ano. Portanto, tem aqui tido um acréscimo elevado de carga laboral, mas o objetivo e o meu objetivo para este canal é manter estas conversas à sexta-feira. Provavelmente não as vou conseguir, desde já as minhas desculpas, não as vou conseguir fazer com a frequência que eu estava a fazer, portanto uma por semana, mas a ideia é mantermos pelo menos uma vez por mês, manter estas conversas que poderão ser úteis para vocês. Portanto, fica já desde já o meu pedido de desculpas. Para esta conversa eu convidei o Nuno Gomes. O Nuno Gomes é fundador da GrowHappy. A GrowHappy é uma plataforma que originalmente surgiu como um motor de busca para a área da educação, portanto para todas as faixas etárias, e ele vamos conversar um bocadinho sobre a origem da GrowHappy e depois a adaptação da GrowHappy ao novo mundo da educação, não só pela parte da pandemia, mas pela parte do ensino e pela evolução que está a ter o ensino. Um pedido de partilha da informação, partilha do vídeo, partilha do canal, subscrever o canal no botãozinho aqui em baixo, aquilo que peço é para partilharem, porque esta informação efetivamente poderá ser útil para mais famílias, e a ideia é um bocadinho essa, é ajudarmos quem necessita. Até já! Pronto, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Isto após aqui um interregno de algumas semanas, início do ano letivo, não deu tanto tempo para continuarmos com as nossas conversas, mas esta feita eu convidei o Nuno Gomes. O Nuno Gomes, melhor do que eu, vai-se apresentar e vai explicar o que é que faz, o que é que construiu, qual é o objetivo da plataforma que ele construiu, mas que está muito ligada à educação pré-escolar, e educação básica e ensino, etc. Mas melhor do que eu, ele vai se apresentar, vai apresentar a empresa e a plataforma que ele tem, que está ali na t-shirt dele. Exatamente. E pronto, e passa a palavra. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado. Mais obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Olá a todos que estão aqui a assistir aqui à nossa sessão, que vão assistir, aliás. Queria agradecer em primeiro lugar o seu convite, Tiago. Esta conversa já era para ter acontecido há algum tempo, nós fomos aqui adiante e finalmente temos aqui esta oportunidade de falarmos um bocadinho. Tal como o Tiago já me apresentou, eu chamo-me Nuno Gomes, eu sou um dos fundadores aqui de uma plataforma na área de educação, mais precisamente na educação de infância, que se chama GrowHappy. A GrowHappy foi um projeto que nasceu há cerca de 3 anos atrás, precisamente quando eu fui pai. Quando eu fui pai, tive aqui um grande desafio, tal como muitas famílias também têm, que foi de encontrar uma creche para o meu filhote. O que é que aconteceu? Como a maior parte das famílias, eu fui ao Google pesquisar escolas junto da minha área de residência. E o que é que eu percebi? Percebi que não havia nenhum portal completo com informações completas de escolas e que eu pudesse pesquisar escolas por serviços, atividades, pedagogias de ensino e também complementadas com opiniões de pais, porque para nós que estamos a procurar uma escola para os nossos filhos, essas opiniões são de facto muito importantes. E foi assim que todo o projeto nasceu. Juntei-me aqui com mais dois colegas, que somos 3 fundadores aqui da GrowHappy, todos da área de informática, e começámos por construir a plataforma. Antes desta aventura começar, o que é que nós fizemos? Saímos literalmente para a rua, fomos falar com muitos pais, fomos para portas de escolas, perceber o que é que eles valorizavam dentro das escolas, para perceber se eles gostariam de saber a história da escola, da instituição, os serviços, as atividades, as pedagogias de ensino, o que é que seria fundamental para os pais quando procuram uma escola para os seus filhos saberem.
E então reunimos este conjunto de requisitos e começámos aqui a implementar a plataforma. Nós reunimos informações de mais do que 10 mil escolas na GrowHappy, mais precisamente cerca de 10.600 escolas, escolas públicas, as escolas privadas, desde o berçário ao ensino secundário. Ok? Pretendemos ser aqui uma plataforma o máximo inclusiva possível e temos aqui então praticamente, temos todas as valências de ensino de todas as escolas do país, de norte a sul, e as ilhas também. E foi assim que tudo nasceu. Portanto, deixa-me ver se eu percebi. Se um pai quiser procurar uma escola, independentemente do grau de ensino do filho, poderá, em vez de utilizar o Google, utilizar a GrowHappy, porque está mais vocacionado para isso. Precisamente, possivelmente, se formos ao Google e pesquisarmos escolas perto de uma determinada área de residência, nós nem vamos encontrar as escolas todas, porque algumas escolas nem estão catalogadas lá. Nós aqui tivemos um esforço muito grande para reunir informações o máximo possível das escolas que nós conseguimos. Acredito que cerca de 97% das escolas do nosso país nós tenhamos na nossa plataforma, ok? O que é muito interessante por isso. E depois temos lá a informação organizada, onde os pais podem pesquisar de acordo com vários critérios de pesquisa, podem ver opiniões de outros pais, nas escolas que já tinham opiniões, o que é muito interessante para os pais que estão a procurar uma escola para os seus filhos. Por outro lado, também é interessante para as escolas, porque as escolas, sem qualquer custo, podem assumir o controle da sua página e podem atualizar com informações que sejam importantes para as famílias que estão a procurar uma escola e darem-se a conhecer então a novas famílias. Isto tudo sem qualquer custo. É bom para todos os lados, não é? Para a escola e também para as famílias. Sim, exatamente. Mas tanto quanto eu sei, entretanto, isto nasceu de uma necessidade que o Nuno sentiu, mas depois cresceu. Exatamente. A necessidade continuou. Ou seja, quando os nossos filhos entraram na escola, nós percebemos que muitas vezes a comunicação entre a escola e a família não era da forma como nós desejávamos. Isto acontece porque, tipicamente, uma família portuguesa passa muito tempo nos seus locais de trabalho, ao longo do dia, se calhar 8 horas, mais os tempos de deslocação, e estamos muito tempo longe das nossas crianças. E ao longo do dia, o que acontece é que, quando nós vamos à escola buscar os nossos filhos, o que nós ficamos a saber do dia-a-dia das nossas crianças, no fundo, é aquela conversa rápida que acontece ali com a educadora, que nos conta como é que correu um bocadinho o dia-a-dia dos nossos filhos. E percebemos que era fundamental nós alargarmos aqui a plataforma com um novo serviço, nomeadamente um serviço de comunicação com as famílias, onde, de uma forma inovadora, permitisse às famílias estarem a par do dia-a-dia das suas crianças, terem aqui uma experiência de acompanhamento do dia dos seus filhos e que também fosse algo muito fácil de usar por parte das escolas para registarem este tipo de informação. Ok? A par disto, a GrowHappy foi sempre crescendo, para além deste serviço de comunicação que nós fazemos de uma forma inovadora, que já vou explorar aqui um bocadinho, também facilitamos o dia-a-dia na escola por parte dos educadores, onde a partir da plataforma os educadores também poderão gerar a documentação pedagógica das crianças de uma forma muito simples, intuitiva, para facilitar precisamente o dia-a-dia dos educadores, para que eles se dediquem àquilo que mais importa, não é? Que é estarem aqui a cuidar e educar das nossas crianças. Diga uma coisa, antes de falarmos propriamente da evolução e daquilo que é a comunicação da GrowHappy, sentiram na GrowHappy, sentiram agora alguma diferença daquilo que foi a educação ou a procura dos vossos serviços pré-pandemia e pós-desconfinamento, ou pré-confinamento e pós-desconfinamento? O que sentimos foi quando o Covid chegou a Portugal, e passado pouco tempo, já não sei precisar o dia, não sei se foi no dia 11 de março, por aí, quando as escolas efetivamente fecharam, o que aconteceu é que nós tivemos ali um período inicial de cerca de 1 a 2 semanas que não tivemos contactos por parte das escolas. Havia uma grande indefinição. Passado algum tempo, 3 semanas, 4 semanas, o que aconteceu é que as escolas começaram-nos a procurar, a quererem conhecer os nossos serviços, porque perceberam que era necessário uma plataforma digital, sobretudo para
aproximarem-se das famílias, ok? As escolas perceberam que quando fossem abrir, seria necessário aqui um novo meio de comunicar com os pais, até porque os pais supostamente não poderão entrar nos espaços das escolas, e para a comunicação não ficar um bocadinho mais prejudicada, as escolas perceberam que tem que ter aqui uma plataforma apropriada para o efeito. Muitas escolas o que fizeram foram criar grupos privados no Facebook, grupos privados no WhatsApp, mas também rapidamente perceberam que a informação das crianças por esses meios de comunicação não é fácil, porque rapidamente fica desorganizada e, por um lado, não estamos a receber informação personalizada sobre as crianças. Eu, enquanto pai, por exemplo, falo por mim, eu não gosto que a fotografia do meu filho ande a ser partilhada para outros pais, por exemplo. E então seria sempre prejudicado, porque deixavam de pôr informação da minha criança. Sim. Okay? E a GrowHappy surge aqui como uma resposta a esses fatores. Por outro lado, muitas escolas ainda usavam aqueles caderninhos vai-vem, ou caderneta do aluno, outras também tinham um placar à entrada da escola com a informação das crianças, com o seu dia-a-dia, se comeu bem, se trocou de fralda, pronto, a contar um bocadinho como é que tinha acontecido, e também deixa de ser viável porque os pais nem deverão entrar na escola, nem deverão aglomerar-se perante esse póster para estar a ver como é que correu o dia-a-dia dos seus filhos. E as escolas perceberam isto, voltando agora aqui um bocadinho atrás à sua questão, as escolas perceberam isto e começaram-se a interessar cada vez mais pelo serviço e a contactarem-nos para perceber aqui o que é que nós estávamos então a oferecer à escola e o que é que seria então disruptivo face àquilo que elas já utilizavam atualmente. E por isso, apesar de muitas escolas estarem aqui a passar por dificuldades, porque a realidade é que muitos pais cancelaram as inscrições. Atualmente, o que está a acontecer também é que os pais estão ansiosos por voltarem a colocar as crianças na escola, porque estão com receios do vírus, e por isso, apesar dessa conjuntura toda, as escolas ainda assim têm-nos procurado e nós temos crescido muito face ao cenário que estamos aqui a viver. Nuno, e quando acontece essa procura por parte das escolas, a resposta que vocês tinham teve que ser adaptada? Isto é, eu imagino, por exemplo, eu imagino o seguinte, imagino que um pai quisesse comunicar com a escola, pudesse fazê-lo como nós estamos a fazer via Skype, ou com o educador, ou com o resto dos alunos. Mas havia essa possibilidade dentro da plataforma da GrowHappy, portanto, haver uma turma que pudesse comunicar uns com os outros? Boa questão. Nós fizemos aqui várias adaptações na plataforma, porque num cenário tradicional, antes do Covid, a maior parte do fluxo de informação era da escola para os pais. Era um bocadinho unilateral, onde os pais iriam recebendo a informação que a escola lhes ia passando ao longo dos dias. O que é que aconteceu? Quando as escolas fecharam e as famílias ficaram em casa, muitas escolas, e bem, continuaram a fazer algumas atividades com as crianças. Nem que fosse contar uma história, partilhar um vídeo, fazer algum tipo de atividade, algum tipo de interação. E nós adaptámos a plataforma para esse efeito. Em primeiro lugar, desenvolvemos, por exemplo, um Messenger integrado na própria plataforma para que a comunicação seja bidirecional, ou seja, para que os pais também pudessem comunicar com os educadores de infância. Os educadores de infância com os pais. Nesse Messenger também damos a possibilidade da criação dos grupos de cada sala para os pais poderem comunicar entre si. E temos aqui um sentido de comunidade. É muito interessante porque quando nós ficámos fechados em casa, muitas famílias ficaram a trabalhar remotamente, as que tiveram a sorte de continuarem a trabalhar, porque muita gente ficou em layoff ou até desempregada, mas quem ficou a trabalhar remotamente queixou-se muito de trabalhar ainda mais. As pessoas perderam um bocadinho as rotinas diárias, a hora de levantar, a hora de tomar o pequeno almoço, a hora de almoçar, o final do dia. No fundo, parece que as pessoas estavam sempre no seu local de trabalho. E o que é que foi interessante? As pessoas começaram a sentir que havia falta de comunicarem com outras pessoas. Porque nós só estávamos a falar com os colegas de trabalho e às vezes nem tempo para isso tínhamos. Porque é sair de uma reunião, entrar noutra, tarefas para fazer, responder àquele e-mail e os dias passavam a correr. Então nós criámos aqui a possibilidade da criação de grupos dos pais para criar precisamente esse sentido de comunidade e os pais poderem comunicar entre si. E correu muito bem essa experiência.
Outra coisa que nós fizemos foi o desenvolvimento de um módulo a que apelidámos de atividades em casa, onde os educadores podem criar atividades para fazer com as crianças. Uma atividade pode ser, por exemplo, um desenho relacionado com uma determinada aprendizagem que a criança, que eles queiram alcançar com a criança, por exemplo. Podem calendarizar atividades que podem ser aulas, atividades gravadas ou ao vivo, remotamente pela própria plataforma, para que possam então interagir com as crianças, mesmo elas estando em casa e os educadores nas suas casas, ok? Desta forma, também estamos aqui a preparar um bocadinho as escolas para as adversidades que possam vir a viver, porque nós não sabemos como é que será o futuro, não é? Nós estamos a fazer todos os possíveis para que não se dê um passo atrás e as escolas não voltem a fechar, isso seria muito mau, mas temos que estar preparados, não é? E as escolas têm agora aqui uma ferramenta para poderem então estar preparadas para as adversidades que estamos aqui a viver. E estas aqui foram as principais adaptações que nós fizemos. E depois fizemos coisas engraçadas. Fora da própria plataforma, fizemos coisas de caráter não tecnológico, que até foi aí que nós conhecemos o Tiago, não é? Nós fizemos aqui vários workshops para ajudar as escolas a criar uma nova proposta de valor às famílias enquanto as escolas estiveram fechadas. E isso foi muito enriquecedor, porque nós percebemos que, sobretudo, as creches e os jardins de infância tiveram aqui uma dificuldade de adaptação quando fecharam, e sem saber muito bem aquilo que haviam de fazer e, sobretudo, como é que vamos conseguir unir as famílias em torno disto que se está a passar para que elas continuem connosco. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos aqui vários workshops onde demos ações concretas para as escolas poderem fazer com os pais e com as suas crianças, sobretudo para criarmos aqui um sentido de comunidade muito forte entre a comunidade escolar, os pais, escolas e crianças. E foi muito interessante, ou seja, fizemos coisas de caráter tecnológico, com a própria plataforma, mas também criámos workshops, coisas que não estavam propriamente relacionadas com a plataforma, para criarmos valor aqui às escolas, sobretudo. Isso foi algo muito interessante. E foi aí que nós conhecemos precisamente o Tiago e muitos outros educadores. Foi algo que correu muito bem e eu devo dizer que não só eu que participei no workshop, mas também elementos da equipa de Pompom que participaram, e que houve algumas situações que nós implementamos e que avançamos com elas, e curiosamente devo lhe dizer que este mês de setembro está a ser, ou melhor, a retoma. Portanto, a readaptação das crianças foi natural, se calhar mediante algumas das estratégias que tomamos, foi normal, estávamos com algum receio, foi normal, e é engraçado, este mês de setembro não está a ser igual aos outros, está a ser muito mais calmo, muito mais tranquilo, não há grandes choros, porque no mês de setembro normalmente é reconhecido como sendo o mês do choro, não é? Das adaptações de crianças. Exatamente. E é engraçado que não estamos a sentir isso. Estamos a sentir um mês de setembro. Ok, há uma ou outra que está em adaptação, e efetivamente, mas de uma forma geral estão muito tranquilas. Muito interessante. A verdade é que, se calhar, durante alguns pais que retiram as crianças das creches durante o mês de agosto, por exemplo, por questão de férias, e têm a possibilidade, às vezes, de ficar com os avós, e depois a retoma é mais complicada, o que aconteceu com muitas escolas é que as escolas fizeram um esforço extraordinário para manterem o contacto com as crianças durante este tempo todo. E se calhar daí, este mês de setembro, para algumas escolas, não ser assim tão complicado nesse aspecto, conforme se pensaria. Sim, efetivamente pode ter sido isso. Pode ter sido o facto de estivemos 3 meses em casa, com contacto com as crianças, é certo, mas a verdade é que elas estiveram sem contacto e sem contacto físico com as outras crianças e com as educadoras, e de repente estarmos, por exemplo, uma segunda quinzena de agosto, que são 15 dias, quer dizer, são quase peanuts, não é? Comparado com 3 meses, portanto, pode ser por curioso. E efetivamente não está a ser igual aos outros.
Aqui, eu gosto muito de dizer uma coisa, que é, apesar de todos os males que foram muitos e que estão a acontecer e que vão acontecer com o Covid, Pois. O Covid é também um convite à mudança. Sim, Ah, sem dúvida. e muitas coisas têm que mudar e estão a mudar, ainda bem. Muitas coisas de mal estão a acontecer, infelizmente, e isso nós não conseguimos evitar. Mas o que é que nós então podemos fazer de diferente para que muitas coisas más se tornem coisas boas? Eu acho que há aqui muitas oportunidades de mudança e muitas coisas que as escolas vieram a fazer foram coisas muito positivas, onde se calhar se isto não tivesse acontecido, as escolas não estavam tão preparadas para futuras adversidades que vamos ter. Ou seja, casos concretos. Muitas escolas não estavam a utilizar, por exemplo, plataformas digitais adequadas para comunicar com as famílias. E hoje em dia deu-se aqui um grande salto nesta vertente tecnológica, por exemplo. Isso é uma vantagem. Claro, Ok? claro. E depois outras coisas, as atividades que as escolas conseguiram fazer à distância, o contar uma história, o partilhar a história com as famílias, o criar um sentido de comunidade, se calhar muito forte, eu acho que foi muito positivo. Pronto, depois temos todos os outros aspectos negativos que nós todos já sabemos. Sim, mas de facto, quer dizer, aconteceu, não podemos voltar atrás, não é? Portanto, Sim. é aproveitar e fazer das fraquezas forças e a verdade é que é nas crises que surgem as melhores oportunidades, porque temos que sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Quando saímos da nossa zona de conforto, crescemos. Sim, exatamente. E criamos coisas novas. Que eu acho que aconteceu isso com a GrowHappy. Sim. E eu, honestamente, portanto, eu sou suspeito, mas eu acho que é uma plataforma muito, muito interessante, muito organizada, muito intuitiva, Sim. na vertente do utilizador, porque é uma coisa muito fácil, que depois consegue conjugar todas as outras características que ajudam quer as famílias, quer Sim, as escolas. nós tentámos fazer aqui alguns aspectos inovadores. O primeiro deles foi que sermos uma plataforma que estamos a acompanhar as famílias desde o momento em que elas procuram uma escola para as crianças até os seus filhos estarem a frequentar uma escola. Ou seja, fechamos aqui esse ciclo, que tipicamente são os momentos de maior ansiedade para os pais, que é a procura de uma escola e depois quando os seus filhos entram na escola e estão a frequentar uma escola. Temos aqui dois momentos de ansiedade onde nós estamos muito próximos das famílias a tentar ajudá-las nesse aspecto. E depois é o próprio funcionamento da plataforma que tem aqui aspectos inovadores. Foram coisas que ainda não existiam, por exemplo, sobretudo na partilha de fotografias das crianças. É um tema muito sensível. Porque fotografias das crianças, há muitos pais que não gostam que as fotografias sejam partilhadas, e bem, eu sou um desses pais. No entanto, depois gosto de receber fotos dele, não é? Claro. É engraçado e gosto É um de guardar. contrassenso. É um contrassenso. E foi aí que nós, então, tentámos aqui implementar algo inovador, que foi quando uma educadora tira uma fotografia às crianças, elas são automaticamente identificadas nas fotografias, sem a escola ter qualquer tipo de trabalho, e a foto vai ser enviada apenas para os respectivos encarregados de educação. Com uma particularidade, é que as famílias podem optar que as suas crianças apareçam desfocadas para os restantes pais. E a escola não tem qualquer tipo de trabalho em fazer separação de fotografias, está sempre a respeitar a vontade dos pais e está, sobretudo, a respeitar com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É muito interessante essa inovação. Portanto, os pais, nas definições, imagino eu, decidem se querem ou não partilhar a fotografia do seu filho e depois automaticamente a educadora tira uma fotografia, coloca na plataforma e a plataforma automaticamente percebe se há ou não essa autorização e para quem não tiver essa autorização, ela desfoca? Exatamente. Sendo que, se for uma fotografia individual, se fosse uma fotografia, por exemplo, do meu filhote, quando uma educadora tirasse e enviasse essa fotografia, só eu é que iria receber, porque ele estava sozinho. Ok. Ok? Numa fotografia de grupo, essa situação acontece. Eu posso optar que uma criança apareça desfocada para os restantes pais. Ok? Fotografias individuais ainda é mais rápido. A educadora tira, envia, vai logo para os respectivos encarregados de educação. E só é partilhada com os pais?
Exatamente, é isso mesmo. E, portanto, se tivermos, por exemplo, uma fotografia com 3 alunos, essa partilha dessa fotografia é feita só com os pais desses 3 alunos. Exatamente, sendo que a escola tem a opção de enviar a fotografia para toda a escola ou para uma determinada turma, mas vai sempre com os critérios de privacidade definidos, ou seja, vão aparecer desfocados, Ou não, ok? se os pais Ou, permitirem. ou não, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Parece-me É, interessante e inovador. é algo interessante porque outro aspecto que nós aproveitámos e realizámos logo é que muitas escolas que têm páginas no Instagram e no Facebook e vão partilhando as atividades que vão fazendo nas suas instituições, porque é interessante para outros pais, para darem a conhecer o trabalho que fazem na sua escola, têm muito trabalho a desfocar as fotografias para que as crianças não apareçam. E normalmente estão as caras todas desfocadas, às vezes crianças com muitas fotos e perdem muito tempo na escola a fazer este tipo de trabalho. Com a GrowHappy, a escola tem logo um duplicado da fotografia com todas as crianças desfocadas para que possam então partilhar livremente nas redes sociais com a privacidade das crianças mantida. Ou seja, sempre desfocadas. Isso é outra inovação e que as escolas gostam muito, porque poupa aqui muito trabalho e, por um lado, a privacidade das crianças está sempre a ser mantida. Sim, parece-me interessante. Eu já vi isto acontecer numa apresentação. Basta ligarem para a GrowApp e marcam uma apresentação, e o Nuno ou alguém faz o Sim, favor de fazer a apresentação e efetivamente funciona e é intuitivo, é rápido, é eficaz sim. e é na hora. Portanto, não se perde tempo. Nuno, eu quero lhe agradecer, nós já vamos com 25 minutos, Passou muito rápido. passou muito rápido, é verdade, estamos no nosso limite. Eu quero agradecer a disponibilidade, quero agradecer esta conversa, mais conversas virão, Certamente. porque já me estou a lembrar de outros temas, com esta conversa já me surgiram aqui outros temas, mas ficará para depois, para não ultrapassarmos muito tempo. Sim, Mais uma vez, sou eu que agradeço. A quem ouvir aqui a nossa conversa, convido-vos também a seguirem-nos nas nossas redes sociais. Basta procurarem por GrowHappy. Nós, nas nossas redes sociais, vamos partilhando muitos conteúdos, muitas vezes não relacionados com a nossa própria plataforma, mas também conteúdos educativos. Por vezes fazemos sessões ou workshops ao vivo, onde temos convidados muito interessantes. Por isso, podem nos seguir nas redes sociais que oferecemos esse tipo de conteúdos. E também queria dar aqui os parabéns à escola que representa e ao Tiago em particular, porque têm feito um trabalho notável. Eu sigo-vos a vocês nas redes sociais e também estão sempre em busca de inovações e novas ideias para pôr em prática e é algo que deve ser muito valorizado e são muito parabéns. E obrigado pelo convite. obrigado. Não, obrigado eu pelas palavras e pela disponibilidade. E falaremos com outras Certamente sim. conversas. Não? Obrigado.